volta para falar sobre o assunto que a ministra Damares colocou aí em pauta esta semana, né? Durante essa semana ela colocou em pauta aí a campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, hashtag Tudo Tem o Seu Tempo. Bom, nós estamos conversando sobre este assunto, eu, pastor Adriano, pastor Felipe. Você já deve ter assistido o primeiro bloco e nós voltamos agora para dar continuidade às perguntas que foram feitas aos nossos amigos, onde nós falamos sobre a questão do refletir sobre os motivos que levam às escolhas. A ministra Damares fala sobre isso, e aí eu perguntei ao pastor Adriano sobre quem é que tem feito essas escolhas aí. Pastor Adriano, vamos lá? Como eu comecei, deixei a reticência, quem tem feito escolhas tem sido os filhos, e na sua imaturidade. E isso se tornou algo cultural e familiarmente cultural, ou culturalmente familiar, como queira, porque se tem entendido errado liberdade. Então, essa questão que tem dessa pós-modernidade que nós temos vivido hoje, no que tange a liberdade, no que tange a não se impor, no que tange a tantas questões em relação ao próximo, isso está influenciando na criação de filhos. Então, hoje os pais não estão decidindo o que se entende que é o correto. Então, não é ter uma limitação de liberdade, é se entender que esse filho, enquanto não independente, e como já tinha sido dito aqui pelo pastor Felipe, essa independência é em todos os sentidos. Não é simplesmente eu vou ali morar sozinho, não é simplesmente eu quero decidir onde eu vou estudar, eu quero decidir um monte de outras coisas, mas ainda não consegue ser sustentado na vida e na existência sozinho. Os pais têm que de alguma forma ainda continuar sendo o esteio, sendo a pedra angular da existência. Então, de fato e de verdade, essas escolhas, como onde eu estudo, como uma orientação sobre com quem vou casar, ou onde trabalho, coisas dessa natureza que são fundamentais na vida e na existência, deveria continuar tendo uma orientação muito mais direta e mais objetiva dos pais, sabendo respeitar sim muita coisa em relação aos filhos. Não precisa se ser ditador, não precisa se ser déspota, não precisa ser tirano, não precisa anular a existência do filho, mas ser aquele que se entende responsável por ele e por ela, até que esse então tenha a independência da vida para arcar com todas as consequências de suas ações, de suas decisões na vida. Perfeito. Pastor Felipe, e aí, como é que vai ser lá com o pequenininho lá, o nosso amigo João? João, ele já parece ter a sua independência, porque o cara é bravo, né? João, gente, olha aí, o camarada é forte, igual o pai, e é brabo. Estamos falando da criança de 5 anos. Olha só, infelizmente, como a gente está falando aqui, a gente não tem tido talvez uma maior presença da família nesse tipo de situação. Lá em casa, por exemplo, a gente está orando e preparando o João para que na adolescência ele entenda, como diz a campanha, tudo tem o seu tempo. Quando a gente queima etapas da nossa vida, a gente vai viver coisas que nós não estamos preparados para viver. Se você precisa ir para a questão da fé, você vai para a questão científica. Uma menina cresce até os 21 anos, um rapaz cresce até os 18. Então, biologicamente, a mulher só está preparada para uma gravidez a partir dos 21 anos. Não só biologicamente, como psicologicamente. Quando há essa queima de etapas, há todo um processo que vai ser burlado, que não vai ser cumprido. E isso atrapalha todo o planejamento familiar. No caso do meu filho, a lei talvez seja o mais trabalhoso, mas na minha visão o mais eficaz, é a conscientização e
entender que eu e minha esposa somos amigos dele. Que os maiores amigos, aqueles que ele pode mais confiar, somos nós dois. Os pais. Um grande problema hoje, eu como professor falando, é que muitos pais se omitem nessas horas. Não se fazem presentes nessas horas, porque talvez não querem conversar, não se sentem preparados, têm vergonha. Mas é nesse momento que a gente tem que assumir determinados papéis para que isso não saia do nosso controle, como você falou aí do pai. Não pode sair do nosso controle. Enquanto os pais estiverem sustentando financeiramente, emocionalmente os filhos estão debaixo da autoridade dos seus pais. E é um processo muito complicado, porque o filho não conversa com o pai sobre a sua relação sexual, a menina não conversa com a mãe sobre essa questão da relação sexual. E aí tudo se antecipa, tudo se torna muito precoce, e aí ninguém está preocupado, e isso vai acarretar lá na frente. Quando, por exemplo, uma menina de 13 anos tem um filho, você vai entender que quando ela tiver 30, ela vai ter um moleque de 17 anos dentro de casa. A distância é muito curta. Entendeu? Então, num país onde a gente vive uma crise de autoridade, uma mãe com 30 e um filho com 17 vai ter problemas. Então, até nisso, você precisa colocar na sua mente. Isso tem que ser levado em consideração para que a gente evite isso. E a igreja, aí, como pastor, a igreja é parceira das famílias nisso. A igreja precisa falar sobre sexo, a igreja precisa falar para adolescentes nesse assunto, para que eles entendam que não é a questão de simplesmente, olha, fez sexo, vou te excluir. Não, é para você evitar queima de etapas, para que a sua família seja abençoada no todo. Porque proibir por proibir, o jovem adolescente vai fazer e não vai contar, enquanto não vê a filha, ele não vai contar nada para você. Uma vez eu ouvi de um amigo, pastor, o seguinte, ele falou para mim assim, vou botar uma lenha na fogueira aqui para ver o que vocês vão dizer aí, tá? Vou jogar bomba e aí vocês pegam e... Eu não vou nem falar, eu não vou falar o nome do indivíduo porque não tem por que falar. Mas ele falou assim para mim, certa vez eu estava vendo uma série e eu comentei sobre a série que eu estava vendo e eu falei assim, rapaz, essa série é muito complicada, muito difícil, não é uma série para evangélico ver, para cristão ver. Tem uma série na Netflix sobre uma igreja, inclusive agora, né? E uma opção de gente, eu já vi uma opção de gente no Facebook, né? Comentando sobre essa série. Eu esqueci o nome da série agora, se eu lembrar, eu falo no terceiro bloco, mas o pessoal comentando sobre essa série, mas não era sobre ela que eu estava falando. Eu estava falando sobre uma outra série, e aí um pastor, meu amigo, ele pegou e falou para mim assim, você vai falar isso na mocidade? Na época eu era presidente de mocidade. Eu falei, não, eu vou comentar, né, com a juventude sobre a série, porque é complicado, isso aí tá aí. Aí ele falou para mim assim, mas se você falar sobre isso, você vai despertar eles a algo que de repente eles não estão interessados ou não viram, né? Você vai despertar neles algo que de repente eles não viram, não estão interessados e aí agora vão ficar interessados. Aí eu perguntei para ele assim, e se eles já estiverem vendo? Sim, porque normalmente esse é um ledo engano que existe no meio cristão, o evangélico, de justamente não se tratar desses assuntos por conta de se entender que está aguçando o interesse que até então não. Isso. E esse é um ledo engano, por quê? Porque ainda mais hoje, século XXI, gente, todo mundo sabe de tudo e é muito mais fácil os novos saberem mais do que os velhos, porque estão acessando a internet a todo tempo. Então, se não sabe pela internet, sabe porque o amigo já sabe porque, enfim, então é muito mais sábio, vamos assim chamar, a precaução, a prevenção. E vale até dizer que essa iniciativa da ministra não tem a ver com religião, não tem a ver com fé, tem a ver com as questões da sociedade.
exatamente pela questão de antecipou etapas. Então, a gravidez numa adolescência com 12 anos, com 13 anos, o que acarreta isso, né? O que vai acarretar isso? O que vai resultar isso? Problemas sociais, problemas familiares, problemas sociais. Então, não tem a ver com uma questão de fé, nem de religião, tem a ver com uma questão social. E como já foi dito aqui, o Estado não segura, o nosso governo não tem nem algum tipo de programa social, de ação social. Não planejamento. Não tem. Eu, se não me falha a memória, acho que é na China, ou no Japão, não sei, existe o controle de natalidade. China. Existe Mas o controle controle lá é cruel. O controle lá é o seguinte: se você tiver, pelo menos até onde eu sei, se você tiver você com a sua esposa, um filho homem, acabou, você não pode ter mais nenhum. Pode ter mais nenhum. Se você tiver uma filha mulher, você tem uma autorização, entre aspas, para que você tenha um menino. E se você tiver menina, alguns dizem até que o aborto é permitido caso você tenha alguém. A minha pergunta, ela vai para a seguinte situação. O que a gente vê hoje também são muitos pais que não estavam preparados para serem pais, que se tornaram pais. A verdade é essa. É aquela questão que o Felipe falou. A pessoa com 12 anos teve 13 anos teve o filho, 12 anos teve o filho, com 29 o filho está com 16, não é isso? 17 anos. E 16, 17 anos, né? Com 30 está com 17 anos. E ela simplesmente foi crescendo, né, a adolescente, com uma criança no colo, querendo ser adolescente, mas tendo responsabilidade de adulto. E aí chega a fase da juventude dela, a criança já está um pouquinho grande, ela já começa a deixar com a mãe, e aí começa a querer viver o que não viveu antes, e muitas vezes no meio disso vem uma outra criança. Normalmente é o que acontece. Normalmente é o que acontece, e aí ela acaba chegando aos 30 com 2 filhos, e aí vai embora. O que a gente percebe é que no meio dessa confusão toda, os pais não se prepararam, não têm preparo nenhum para ter uma criança. E muitas vezes a criança é educada pelos avós. E aí a minha pergunta, ela vai para aquele lado, volta às escolhas. Não teria, por causa disso tudo, que se ter um pulso mais forte por parte dos pais, para que os filhos não venham a ser pais tão cedo? Aí você responde uma pergunta, se fazendo uma outra pergunta. Porque aí vem o controle de natalidade também, senão vamos botar o controle de natalidade então, gente. Você responde essa pergunta com outra pergunta. Os pais estão dispostos a isso? Porque dá trabalho. Mas se não está disposto, pastor, então por que? Mas aí o que acontece? Mas é o senso de liberdade que a gente falou no início. Isso aí. O senso de liberdade é um senso onde você pode tudo, onde você se sente solto, dono do seu próprio nariz. Só não responsável. Só que você não é responsável. Só que uma liberdade sem responsabilidade, ela perde sentido. Então isso vale para o adolescente e vale para os pais. Os pais precisam ter consciência de que enquanto o filho não for independente financeiramente, emocionalmente, os pais estão o filho está debaixo da tutela dos pais. É óbvio que vai chegar um momento que o camarada não tem 20, 22 anos, 23 anos, o cara tem que sair de casa. Não há possibilidade. Mas o fato é que você tem um respeito. Por exemplo, eu casei com 28 anos. Então, com 28 anos, até os 28 anos, eu tinha minha independência, eu trabalhava, tinha meu carro, mas eu sabia que enquanto morava dentro da casa da minha mãe, é óbvio que eu obedecia. E o princípio é esse, eu estou dentro da casa da minha mãe. É óbvio que você tem uma idade, você ouve, você pondera, você tem liberdade de escolha, você tem a igreja que te ajuda, a formação cristã te ajuda, mas você tem um senso, um bom senso. Agora, quando você vê um monte de pai que bota o filho no colégio integral porque não quer ter
cuidado, quando você vê o pai, bota o filho na creche e fica o dia todo lá para ele poder passear, para ele poder se embelezar, para ele poder não se estressar, você acaba criando crianças da mesma proporção. E quando você fala de adolescentes, e um detalhe importante, quando você fala de adolescentes grávidas, a probabilidade desse filho, quando crescer, também iniciar precocemente é grande. Então você tem uma bola de neve. Então são várias situações que você percebe que um erro lá atrás vai trazer problemas seríssimos para a conjunção da família, para o Estado. Por que a saúde pública não funciona? Porque nós somos abarrotados de criança. Tem um monte de criança. Por que a educação não dá suporte? Porque a gente tem um monte de criança. Então o que a gente percebe é que esse problema hoje que a ministra Damares ela coloca é um problema que se transformou conforme os anos numa bola de neve. E você percebe que tanto a questão de conscientização, William, pastor Adriano, que de uns tempos para cá o governo fez a campanha para que se usasse preservativo. Diminuiu a gravidez? Diminuiu as crianças cada vez mais cedo? Não diminuiu. Não diminuiu. Então não é você facilitando, é você conscientizando, é você trazer para os pais a ciência de que você precisa ter um suporte para o seu filho. Vale dizer que é trabalhoso. A grande questão está no que o professor Felipe falou. A gente quer. A gente quer mudar isso, a gente quer educar, porque vai dar trabalho, né? Não só no sentido pais e filhos, mas no sentido também de uma ministra trazendo uma proposta dessa, de um governo, de um país trazendo uma proposta dessa. Por quê? Porque é uma questão que você não pode invadir o que se chama liberdade do outro, a decisão do outro. Não tem como ser uma questão de campo de concentração, nem dentro de casa e nem no país. Então é uma coisa que vai ser mais laboriosa, mais trabalhosa, mais penosa e desafiadora, porque é uma questão de se trabalhar a mente, se trabalhar o pensar desse adolescente, desse jovem, dessa família, desses pais, para seguir nessa direção, mostrando as consequências ruins dessa precocidade da vida. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta, terceiro bloco, para falar sobre Eclesiastes 3 e um testemunho de uma menina que deixou o seu comentário lá no Facebook da ministra Damares, onde ela teve 223 curtidas e 34 respostas aqui, né? Então eu queria ler isso aqui, achei muito interessante ao comentário dela, e nós vamos ler, né, no próximo bloco. Eu espero que você nos acompanhe, tá bom? Vai lá no próximo bloco. O próximo bloco é o último, né? É o último, né? Uns 15 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Graças a Deus. Até a próxima.